Olá, meus amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão me oferecendo de poder apresentar um pouquinho um estudo sobre Jesus, sobre seus ensinamentos. E é sempre muito bom falarmos sobre Jesus, escutarmos sobre Jesus e seus ensinamentos. É sempre uma oportunidade que jamais devemos deixar de passar. Antes de iniciar, eu vou me apresentar. Meu nome é Gisela Marinho. Eu sou da Casa Espírita Irmão Joseph Kleber, do Seijo, aqui em Rio das Ostras. Estou um pouquinho distante de vocês, mas nada que a tecnologia não possa nos ajudar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o capítulo 13, que não saiba a vossa mão, eu sempre me perco, eu preciso ler. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item é o item 5, o óbolo da viúva. Antes de nós iniciarmos o estudo, eu gostaria de fazer uma prece. Então, eu peço a todos que estejam nos acompanhando que fechem os olhos, se sentirem à vontade. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, pela oportunidade que Ele nos confere, de estarmos reunidos em nome de Seu Filho amado, que possamos aproveitar esse momento, que vamos falar sobre o nosso Mestre, sobre os seus ensinamentos, que a espiritualidade bondosa e amiga já se encontra conosco, nos orientando, nos amparando, cuidando de cada um de nós. Que nesse momento em que estamos estudando, que possamos nos permanecer receptivos ao acesso dos amigos espirituais que estão conosco, para que eles possam intervir por nós. E que durante esse momento, esses minutos do estudo, que nossas conexões sejam sempre com o Altíssimo e que possamos ser seus retransmissores de luz, de amor e de paz. Senhor, conduza-nos por esse estudo, ampara-nos hoje e sempre. Obrigada. Graças a Deus. Assim, amigos, iniciamos então esse pequenino estudo, um estudo modesto, reflexivo, em cima de um dos itens que, apesar de Jesus ter trazido já há mais de 2000 anos, ele sempre será atual para todos nós. E como todos os ensinamentos do Mestre, a gente se permite a fazer diversas reflexões e não ficar apenas rígido numa interpretação, no entendimento, mas buscando sempre amplificar esse entendimento. Então, quando nos propusemos a trabalhar sobre o óbolo da viúva, e acredito que a maioria de nós aqui já tenhamos tido alguma informação a respeito, né, algum conhecimento, já ouvimos palestras sobre, e não tem entendimentos certos e errados, são diversos os entendimentos. O que é mais importante é que eles possam sempre nos agregar qualquer tipo de valor, né, de entendimento que nos aproxime de Deus. Então, eu vou trazer aqui a leitura, porque ela é breve, né, é que está no Evangelho. Então, aqui está respaldado os Evangelhos de Marcos e o Evangelho de Lucas, e diz o seguinte: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância.
Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhes faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, é uma passagem curtinha, né, presente no Evangelho, está, como eu disse, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E, a priori, assim, o primeiro impacto que essa parábola passa para a gente, né, essa passagem, na verdade, passa para a gente, é que ela se trata de dinheiro, né, de caridade material. Mas os ensinos de Jesus, eles sempre extrapolam, né, essa superficialidade de entendimento, e não que ela esteja errada, né? Sim, ele estava falando sobre as questões materiais, e a gente vai tocar sobre esse ponto, mas ela também envolve muito mais do que o aspecto material, né, do dinheiro, mas tudo que Jesus fazia, né, cada movimento dele, né, então nos chama a atenção o fato dele estar sentado, observando a forma como as pessoas jogavam, é exatamente assim que está no texto, né? Jesus diante do gasofilácio, a observar o modo como o povo lançava ali o dinheiro, né? Então, assim, Jesus não estava passando o tempo dele à toa, né? Ele estava ali fazendo observações da maneira como nós nos comportamos, né? E aí, perdão, não tem como a gente desatrelar, isso aconteceu 2000 anos atrás, não, éramos nós que estávamos lá. Então, como nós nos comportamos? E a gente deve trazer Jesus para o nosso tempo, né? Se fôssemos agora, Jesus nos observando dentro da casa espírita, como que a gente faz o processo de auxílio à casa, né? De doação material, física, né? Então, é interessante essa observação. Jesus observava o povo ali deitando, né? Deixando o dinheiro sobre o gasofilácio. E aí, eu como professora gosto sempre de querer entender os termos que são aplicados no Evangelho. Então, um dos termos, né, que não é muito comum na forma como a gente se expressa, né, como a gente conversa, né, no nosso linguajar atual, é a palavra óbolo. Né? O que é o óbolo da viúva? O que é isso? É uma bolsa? É um objeto? Não. É a esmola, né? É a palavra que está representando aquela migalha monetária material. Então, o óbolo ele tem essa significância de ser uma esmola. E o gasofilácio também é uma palavra que, pelo menos para nós espíritas, ela não tem muito uso. Ela representa aquele lugar onde são colocadas as ofertas financeiras, né? Talvez muito comum em outros centros religiosos, talvez na Igreja Católica ou até em outras casas. Mas para nós espíritas a gente não costuma ter acesso a esse objeto, né, um gasofilácio propriamente dito. Então, assim, quando a gente estuda uma passagem de Jesus, um dos seus ensinamentos, é bom a gente sempre buscar esse entendimento do que significam as palavras para que elas formem mais conexões no nosso entendimento. E aí a gente já começou a falar, né? Então Jesus estava ali parado, observando o povo, observando seus irmãos de caminhada e vendo como era feito. E aí ele traz um aspecto social, quando ele traz a narrativa dos ricos, né? E os ricos
deixavam as suas doações no gasofilácio. E por eles serem ricos, eles deitavam ali, né, colocavam ali uma quantidade significativa. E a gente está falando aí de moedas, né? Eu acredito que naquela época não existia a cédula. Então, eram moedas que eram colocadas, e quanto mais moedas, produzia um som específico, enquanto que vou chamar a atenção até, que ele coloca assim, né, no texto, né, nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas, e ainda traz o valor dessas moedas, né? Deitou 2 pequenas moedas de 10 centavos cada uma. E aí é interessante a disposição do adjetivo aqui, né? O pobre vindo antes, né, do substantivo, né? Então, a pobre viúva é diferente de viúva pobre, né? Ele está trazendo uma qualificação social, não apenas econômica, mas de entendimento, né, daquela mulher sofrida, daquela mulher que no seu tempo está passando por dificuldades que vão além da questão material, né? E vale a pena ressaltar no estudo que ser mulher na época de Jesus não era uma coisa fácil, né? Não era uma lida muito tranquila, né? Você vir como mulher à época de Jesus. Era uma sociedade extremamente patriarcal, onde a mulher não tinha posição, a mulher não tinha voz, a mulher ela era algo que passava de homem para homem, né? E eu vou explicar. Passava do pai, na presença do pai, se não tivesse, para um irmão mais velho, e desse, então, para um marido, e depois para um filho, né? Então, era assim, ela não tinha autonomia, ela não tinha uma presença de espírito independente, ela não era um ser, vamos dizer assim, autônomo na sociedade, como hoje nós buscamos e lutamos ainda por essa posição. Mas a época de Jesus isso era muito mais difícil. Então, quando é especificado o fato dela ser viúva, isso significa na sociedade judaica que era uma mulher que tinha uma condição muito mais atípica. Ela era solitária, ela era sozinha, né? Ela não tinha um homem para lhe dar respaldo. Então, o pobre viúva que Jesus menciona ali, né, que os evangelistas, na verdade, trazem no texto, referente também a esse aspecto da solidão dela, das dificuldades sociais que ela enfrentava à sua época. E ainda assim, ela foi capaz de fazer um gesto que envolvia o aspecto monetário, porque ela tinha pouco recurso, né? O texto também deixa claro isso. E o fato dela ter pouco recurso e ainda doa, né? E o interessante é que ele coloca 2 moedas de 10 centavos, né? O texto traz, né, moedas de 10 centavos, para mostrar para a gente, né, comparativamente, que não era uma doação de valor muito alto. Era uma coisa realmente muito pequena, muito pouca. Vamos trazer para o nosso dia a dia, né? 2 moedas de 10 centavos são 20 centavos. O que 20 centavos hoje pode contribuir, por exemplo, numa cesta básica? A gente que lida, né, com esse aspecto social da casa espírita, a gente sabe que quanto custa uma cesta básica nos tempos de hoje, e percebemos que o valor monetário, né, de 20 centavos pouco contribui para a confecção de uma cesta. Então, pensem, amigos, que o fato do texto trazer o valor
da doação da viúva é para mostrar não a questão material por trás disso. Porque para os outros, aqueles 20 centavos significam nada, mas para ela talvez tivesse um peso muito grande, por causa da própria carência que a irmã apresentava, né, no texto. E ainda assim ela foi capaz, né, de trazer, né, esse gesto. E aí que a gente entra na explicação de Kardec, porque Kardec ele traz o aspecto, primeiro ele conversa sobre esse aspecto material, sobre a caridade, né? E ele faz uma observação extremamente pertinente, inclusive para os dias de hoje, né? Quando ele começa a falar assim, quantos de nós não lastimam por não conseguirmos fazer não praticarmos a ajuda ao outro porque nos falta recursos. Gente, isso é tão verdadeiro, que assim, quando você lê isso, eu pelo menos me peguei pensando muito assim, nossa, quantas vezes eu já falei que eu queria ganhar na loteria para poder ajudar a minha casa, para poder fazer uma instituição de ajuda ao que estiver necessitando, aos animais, às crianças, né? E isso, na verdade, é uma pura ilusão, né? E é a abordagem que Kardec traz. A gente se ilude, né, achando que nós não não praticamos a caridade porque nos falta recurso. Mas, na verdade, a gente deseja o recurso, né? E Kardec vai enumerando, né? Ganhou uma herança, achou... ele vai botando mais evidências aqui, que agora me falta aqui na hora de achar o texto, mas enfim, o entendimento é esse, né? Quem me dera, é porque na época dele não existia a Mega Sena da virada, né? A Mega Sena. Mas ele traz essa ideia da ilusão de que a gente precisa ter, né, um recurso avantajado financeiro para poder agir. E é justamente nesse ponto que a passagem de Jesus do óbolo da viúva nos pega, porque ela deposita as 2 moedinhas de 10 centavos e para efeitos práticos são é muito pouco. Agora, para ela, aquele gesto é de grande valia. E no final da passagem, né, que eu acabei me antecipando, Jesus, ao ensinar os seus discípulos, né, que ele chama, né, logo depois que ele faz essa observação, ele chama os seus discípulos para perto dele e dá a lição, ele faz o ensinamento. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E aí a gente se pega nessa limitação de que não podemos, não conseguimos contribuir porque não temos o recurso. Quando Jesus mostra, né, na verdade, que não é aí. O recurso material, sim, sabemos que ele é bem-vindo, sabemos que ele é necessário porque estamos encarnados, precisamos, né, de alimento para a nossa subsistência, precisamos de vestuários, precisamos de um teto, precisamos de remédio quando estamos adoecidos. Então, assim, não é fazer a propaganda contrária do que o material, né, do necessário do material,
mas é entendermos que a questão trazida por Jesus extrapola a necessidade do material. E quando a gente se limita, né, a gente está, na verdade, praticando um certo tipo de egoísmo, porque eu estou pondo, né, limites até onde a minha ação pode ir, até onde a minha ação deve ir. E aí ele traz a verdadeira caridade é quando o homem pensa nos outros antes de pensar em si. E aí, a partir desse ponto, é que a gente entende o porquê que na parábola tem o valor das moedas. Porque ela sabe que a contribuição dela é irrisória em termos materiais, mas ainda assim ela faz questão de contribuir. Porque naquele momento que ela deita as 2 moedas de 10 centavos no gasofilácio, ela não está pensando nela, ela está pensando no próximo. Ela está pensando no que ela pode fazer para amenizar a dor do outro, a dor que o outro pode estar passando. Então, são muitos os aspectos que estão por trás. A capacidade dela de entendimento, a capacidade dela de empatia com a dor alheia. E aí, Kardec vai destrinchando, né, no texto, mostrando que existem as diversas formas da gente contribuir, que não estão restritas ao material. Se isso ainda é um impedimento para a gente agir em relação ao nosso próximo, e muitas vezes há situações em que o próximo está necessitado de grandes quantias, né? A gente vê casos assim de pessoas que precisam de remédios caríssimos, cirurgias caríssimas, né? Em que você não tem, né? Olhar a conta bancária não tem ali para ajudar. E aí, nessas situações, o mais incrível é quando há uma colaboração enorme de indivíduos que muitas vezes nem se conhecem, né? O que a gente observa, por exemplo, nas grandes tragédias que a humanidade passa, né? Nós vivenciamos uma mais recentemente, né, que aconteceu lá no Sul, e como que o país se mobilizou para ajudar os nossos irmãos lá do Sul. É isso, é esse sentimento de, poxa, eu não tenho muito, eu posso doar um galão de água, mas eu vou doar, é o mesmo sentimento, né? E é justamente isso que a gente deve buscar. E tirando o aspecto material, né? Kardec trabalha, né, no texto que ele desenvolve, né, que ele discorre, ele coloca, olha, procura o homem que procura no seu trabalho, né, o emprego de suas forças, da inteligência, dos talentos, dos recursos que não necessariamente são os financeiros, o que for necessário para realizar os propósitos generosos a que ele se propõe. E aí, meus amigos, isso abre um leque enorme de possibilidades, enorme. Por isso que no início do texto de Kardec, quando ele chama de ilusão, né, nos iludimos achando que precisamos termos recursos, né, a abundância dos recursos financeiros para poder botar a mão na massa, quando na verdade é muito mais simples e acessível para todos, né? Procura no seu trabalho o emprego de suas forças, e muitas vezes a contribuição ela vem pelo trabalho braçal. E na casa espírita a gente vê muito isso, né? A gente vê aqueles que contribuem financeiramente para as obras sociais, para os projetos. A gente vê aqueles que não têm muito, mas se dispõem a estarem na casa espírita, se dispõem a evangelizarem, se dispõem, às vezes, né, a casa está precisando de uma obra, olha, não precisa contratar, não,
é para bater laje, né? É para fazer alguma coisa assim, eu venho aqui e faço, é para pintar, eu venho aqui e faço. Né? Então, dispõe do seu tempo, dispõe da sua energia, dispõe das suas horas de descanso, de repouso. Então, são esses movimentos. E o mais bacana é quando a gente consegue pegar tudo isso que a gente vê acontecendo na casa espírita e levar para dentro de casa. Mas como assim levar para dentro de casa? Essa disposição, esse entendimento, a gente trazer para o nosso universo pessoal. Porque aí a gente está empregando os ensinamentos de Jesus também na nossa vida particular, que esse é o objetivo. Né? Não só na casa espírita, onde todas as pessoas são fraternas, né? Todas as pessoas ali estão imbuídas no mesmo sentimento, é mais fácil. Mas e quando a gente está envolvido por pessoas que não pensam como nós, envolvidos por pessoas que têm entendimentos, né, da vida diferente do nosso? Esses são os verdadeiros desafios. Mas é para esse universo que a gente deve também buscar colocar em prática esses ensinamentos. Né? O fato é que não cabe mais para nós espíritas o subterfúgio da desculpa. Eu não faço por causa... eu não consigo porque... A gente pode e deve buscar alternativas. Né? Às vezes, para uma determinada tarefa não é possível, mas para outra é. Às vezes, no horário X não dá, no horário Y dá. Às vezes, nesse momento não dá, mas no próximo momento dará. Então, é a gente se colocar disponível para exercer. Né? E aí, essa atividade, né, de doação de si, né, para o próximo que é o óbolo da viúva. É isso, né, que Deus espera de nós, porque Kardec fecha o texto dele falando sobre o sacrifício que mais agrada ao Senhor. É quando os seus filhos compreendem que eles não são isolados, eles não são como uma ilha, né? Eu me basto, eu me proponho, tá bom para mim, só eu, né? Ou no máximo um ou outro mais chegado. Quando a gente ultrapassa esse entendimento e a gente percebe que a proposta divina é para que haja sempre a fraternidade, a colaboração, a união, a unificação. E nós sabemos o quão difícil é isso. Nós sabemos que lidar com pessoas é um dos maiores desafios que há na humanidade. Gestão de pessoas, quem trabalha com isso não é exatamente o meu caso, eu sou professora, mas eu lido com pessoas, né? É um grande desafio, porque cada um tem os seus quereres, cada um tem as suas idiosincrasias, né, as suas manias, a sua forma de ser, de enxergar, de entender o mundo. Conciliar tudo isso é um grande desafio que muitas vezes vai requisitar de nós muitos desses valores morais, como paciência, empatia. E aí a gente tem que saber conciliar tudo isso para que a gente faça o melhor pelo próximo e por nós mesmos. Né? No final, Kardec comenta sobre aquele que deseja ser útil encontrará 1000 formas de realizar. E sem sombra de dúvida, porque quando nós nos propomos a trabalhar em nome de Jesus, por Jesus, para Jesus, tudo é facilitado, tudo flui. E aí
Kardec fecha com uma ideia brilhante, né, que passa na cabeça da gente nesse momento, nessa proposta de, ok, vou fazer o que dá, vou fazer o que eu posso, o que eu tenho acesso, né? E muitas vezes a gente se frustra, porque você queria muito fazer uma coisa, mas você está impossibilitado. E não é pelo recurso financeiro, não. Você está possibilitado porque, às vezes, aquela pessoa que você quer ajudar, ela não quer ser ajudada. Ela não quer. E aí? E aí a gente tem que lembrar que, assim como nós somos filhos de Deus, Ele também é. Nós temos que lembrar do livre-arbítrio que cada um tem. Nós temos que lembrar da resignação às vontades de Deus. No finalzinho desse item, do óbolo da viúva, Kardec traz um entendimento que é muito, muito bom. Ele fala assim, grande seria realmente a satisfação do primeiro, daquele que tem realmente a intenção de auxiliar, quando lhe é negada. Aí ele fala, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que podem secar as lágrimas e dever-se a ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? A gente já conversou, falou sobre isso no estudo. Mas ele continua, né? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. E aí, ainda assim, quando a gente está nessa proposta e percebermos que não vai para frente, porque nem sempre depende de nós, ele finaliza, não dispõe todos a falta do dinheiro do seu trabalho, seu tempo, mas de tudo isso, dar uma parte ao próximo, também está aí a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. O que eu queria trazer é que muitas vezes a gente deve buscar esse entendimento de até onde a vontade de Deus permite que a gente possa acessar, a gente ter algum alcance, né? Esse entendimento é crucial para que a gente não tenha essa frustração de não poder ajudar, ou que é buscar esse entendimento. E isso é muito difícil. A gente querer ajudar e o outro não querer ser ajudado, porque o pensamento dele é diferente, porque ele talvez não compreendeu as coisas que nós compreendemos, já compreendemos, ou que o pensamento é divergente. Muitas vezes se encontra ainda numa imaturidade espiritual. E nós, o que fazemos? E aí eu me lembro, quando a gente estuda Paulo e Estevão, quando Paulo, Saulo ainda, né, ele está num momento de aflição muito grande, no início da sua jornada, né, evangelizadora, quando ele ainda está se adaptando à mudança de direção que ele passa, quando encontra Jesus na estrada de Damasco, e ele passa um tempo no deserto, né? Ele passa 3 anos ali, e aí ele resolve voltar a Jerusalém, ele busca
à casa do caminho, busca a companhia de Pedro e ainda, né, não tem um entrosamento. Aí ele vai em busca do pai em Tarso e também não é bem recebido, então ele está num processo de aflição muito intenso. E ele se isola e tem um sonho que a gente entende como um desdobramento, e ele acessa as esferas onde ele encontra a amada dele, né, Abigail. E lá eles trocam, eles conversam, né, trocam ali informações, e ela aconselha-o com aqueles 4 verbinhos, né? Aconselha Paulo, a Saulo ainda, ame, trabalha, perdoa e espera. Esses verbos, eles são de grande recurso, né? O conselho de Abigail para Paulo é o conselho de Abigail para a humanidade. Nessa gestão de pessoas tão difícil, que às vezes a gente pode enfrentar, a gente sempre, prioridade maior é amar. Prioridade maior é essa, amar. Segunda, trabalhe. Faça o que está ao seu alcance. Faça o que está dentro do seu limite. Faça o que der para fazer. Aconselhe no que der para fazer, mas não quer mais meus conselhos. Então ore. Ore pelo mentor daquela pessoa. Ore pela espiritualidade que acompanha, que assiste a família. Ore para Jesus, para Deus, converse com eles, entregue seu coração. Esse é um trabalho também. E se ainda assim não tiver efeitos práticos, perdoa. Perdoe muito. Veja que as orientações de Abigail, elas são para nós e não para o outro. E ao fim, espera. Esse é o mais bonito de todos. Esse último verbo que Abigail traz para Paulo é muito bonito. Sabe por quê? O espera. Porque existe a lei do progresso. E pela lei do progresso, todos irão evoluir. Todos chegarão a um patamar de Jesus. Todos terão seu momento de entendimento, de aprendizado. Ninguém nasceu, ninguém foi criado, nenhuma alma foi criada por Deus para ser destinada às trevas, à escuridão. Não. Todos estaremos junto ao Pai. Por isso do verbo esperar. Esse não é o momento, mas chegará. E isso é muito consolador. Essa é a função da nossa doutrina. Consolar nossos corações diante das aflições. Quantas mãezinhas não passam por esse processo ao verem seus filhos cometendo erros tão tristes, com os corações em frangalhos. E a consolação está de saber que aquele filho amado que está em erro não vai ficar ali para sempre, que é a hora dele de estar em uma situação melhor, por merecimento próprio, chegará. Essa é a consolação máxima que a nossa doutrina nos traz, de sabermos que nada
é perecível, que tudo é eterno, que a alma é eterna, que há esperança, que há fé, a fé de dias melhores, a fé de situações melhores, a esperança de recomeços. Está ruim hoje? Recomece. Ah, mas isso, recomece. Só recomece. Eu gostaria de agradecer aos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas, Chico Xavier, pela oportunidade. Eu espero que as reflexões da tarde de hoje sejam aproveitadas de alguma forma, que possam trazer aos corações daqueles que ouvirem essa palestra um pouco de consolação, de esperança, porque é isso que Jesus nos deixou nos seus ensinamentos, e até mesmo pelo tema, né, o óbolo da viúva, com esse aspecto, né, o que nós podemos fazer pelo próximo, né, a doação do nosso tempo, a doação do nosso silêncio, muitas vezes, de um sorriso, né? Quantas vezes, né, a gente se encontra em situações de amargura íntima, momentos de dificuldade, mas você está ali na casa espírita, atendendo, fazendo atendimento fraterno, ouvindo as dores do outro, embora seu coração também esteja. E, gente, isso é o óbolo da viúva. Esse é o momento pelo qual Jesus espera que a gente faça, a gente se doe para o próximo. Então, eu agradeço muito, muito mesmo, pela oportunidade do estudo, do trabalho, de estarmos aqui. E já deixando, né, se for de desejo da casa, é só chamar. Obrigada.